Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você aqui comigo no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. E hoje nós vamos ter um testemunho maravilhoso para poder falar em um tema extremamente relevante. Nós vamos estar falando sobre renúncia para viver o chamado, entregando-se ao propósito maior. Amém? Eu tenho certeza que você também tem um propósito de vida, que Jesus chamou você para esse propósito e nesse dia o Senhor vai falar tanto ao seu coração. E o versículo base para nós conversarmos hoje está no livro de Lucas 9, versículo 23, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvará. Ou seja, não existe um evangelho sem a cruz. Para um evangelho, para que nós possamos viver um evangelho, precisa ter renúncia. E para falar a respeito disso, está comigo aqui nossa convidada, pastora Ruth Catala. Pastora, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada, pastora Eliane. É uma honra enorme para mim estar aqui, vir de tão longe, mais uma vez, vir da África e trazer uma voz, trazer o que o Senhor tem me confiado a partir de um tema que eu amo muito, Amém. Que é renúncia. Amém. É uma alegria. Glória a Deus. E eu vou já direcionar aqui a primeira pergunta para a pastora, que fala sobre o chamado. Pastora, em sua experiência com o processo de renúncia, ajudou você a descobrir e a seguir o seu chamado? Sim, ajudou. A primeira coisa que eu preciso colocar aqui é que renunciar é guardar em Deus. Renunciar não é perder. Muitas vezes nós temos dificuldade de renunciar porque nós pensamos que quando estamos a renunciar, e renunciar é deixar para trás, então eu penso que eu estou a perder. E como nós somos apegados, então eu não quero perder, então eu me seguro naquilo. Só que quando eu aprendi com Deus que renunciar é guardar em Deus, para mim ficou um pouco mais fácil. Então renunciar é guardar em Deus. E todas as vezes que você tiver que renunciar, Deus vai te dar uma coisa, você vai renunciar a algo menor do que aquilo que Deus vai te dar. Pensando assim, você aprende a renunciar. E sim, renunciar me ajudou a estar melhor na posição que Ele deseja que eu esteja. Então renunciar me melhorou, renunciar me curou e renunciar me ensinou algo que eu sempre tive muita dificuldade, depender de Deus. Amém. E é tão interessante isso, pastora, porque depender de Deus é uma entrega total, é confiar que Ele está lá na frente, ainda que os nossos olhos não veem, a gente está entendendo que Deus já está fazendo o melhor para nós lá, né? Então a gente não vai ficar com esse sentimento, como você falou, de perda. Sim. Porque não é perda, porque em Deus nunca tem perda. Nunca tem perda, pastor. E Deus não deve nada a ninguém, não é verdade? Ninguém. Deus paga muito bem as suas contas. E essa é a parte maravilhosa, pastor. Verdade. Que quando eu escondo em Deus, quando eu guardo em Deus, todas as vezes você tem que entender que é por causa de um propósito muito maior. A minha renúncia não é só minha renúncia. A minha renúncia envolve outras pessoas. Então, se eu não renuncio, outras pessoas também não serão abençoadas. Exatamente. Mas quando eu renuncio, eu guardo em Deus, a bênção é amplificada, é maior, ela se torna muito poderosa e então ela abençoa outras pessoas. Exatamente isso, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. E isso que a pastora falou é essencial. Todas as vezes que nós renunciamos, Deus traz algo totalmente maior, é muito maior. E tantas outras pessoas atrás, elas são tocadas. Porque o projeto amplia, né? Às vezes a nossa visão é muito pequena. A gente olha só ali onde está o nosso foco mesmo, o nosso meio, a nossa volta. Mas Deus está olhando um contexto tão grandioso. Pastora, e diante disso, né, nós falamos aqui de renúncia, e eu sei que você está sendo tocada e que Deus está falando com você também, porque renunciar realmente dói. Dói, mas Ele traz a cura, Ele nos mostra um caminho e nesse processo Ele vai nos curando, vai nos restaurando e a gente vai aprendendo tanto com Ele. Mas pastora, qual foi a sua experiência de renúncia?
Pastora, que você teve? A última que eu tive, vou falar da última, porque são tantas, são muitas. Desde que eu conheci a Jesus, aceitei a Jesus e comecei a viver por Ele, eu só tenho aprendido a renunciar. E eu digo que a renúncia, ela te dá autoridade. Você não vai ter autoridade para falar para ninguém se você não tiver coragem de renunciar. As pessoas que têm autoridade para falar alguma coisa são aquelas que renunciaram. Porque o diabo não tem medo das tuas conquistas, o diabo ele tem medo das tuas renúncias. Porque são as tuas renúncias que determinam a unção que você carrega. E a última foi renunciar ao Brasil, uma nação que durante 12 anos eu aprendi a amar. Então eu me tornei uma brasileira nos 12 anos, até que chegou um comando da parte de Deus, chegou o tempo de ir para Angola. Mas como assim? Né? Então deixar Angola, deixar o Brasil para ir para Angola foi algo muito dolorido. Por quê? Pastora, renunciar quando você não tem nada é uma coisa. Renunciar quando você acaba de receber o apartamento que você sempre sonhou, quando você recebe o carro que você foi comprar na concessionária, você foi buscar novinho, quando você está com uma conta bancária adequada para aquilo que são os teus gastos mensais, quando você está com um ministério perto do teu pai espiritual. Pastora, renunciar quando você tem uma coisa, renunciar quando você recebeu o teu sonho é outra coisa. Então, renunciar ao Brasil e ir para Angola foi de muito impacto. E Deus, Ele trouxe a aceleração. Aceleração. Todas as vezes que você renuncia, Deus acelera aquilo que você quer viver nele. Então, renunciar ao Brasil, pastora, foi dolorido. Aqui tem muita coisa que ela não tem. Então, no meio da escassez, eu comecei a murmurar. Se fosse no Brasil, já teria. Se fosse no Brasil, teria luz. Se fosse no Brasil, essa comida não viria assim no restaurante. Se fosse no Brasil, eu teria alguém para pedir ajuda. Se fosse no Brasil, o tempo todo eu comecei a me tornar amargurada. Peraí. Até que Deus disse, me entrega ao Brasil. Pastora, olha, meninas e meninos que estão nos ouvindo, porque os homens também assistem esse programa. Isso que ela está falando é tão interessante, mas algo que eu tenho aprendido, eu creio que você também aprendeu a respeito disso, é olhar as situações com a ótica de Deus. Porque quando nós olhamos com a ótica de Deus, o cenário muda, o quadro muda. Já não fica tão desesperador, já não fica tão desafiador assim. Sim. Fica mais leve. Fica mais leve. Fica gostoso o processo, né? Então, olhar com a ótica de Deus faz toda a diferença. E quando a pastora contou esse testemunho para mim, eu fiquei pensando muito sobre a gratidão. E eu quero puxar um gancho aqui, pastora, para a gente falar a respeito disso, porque isso é muito importante. Porque na renúncia, Deus nos leva para um lugar e que nós precisamos gerar gratidão no nosso coração para viver o processo. Sim. Porque senão, nós não vamos conseguir viver o processo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Quando você estava na Angola, como que foi isso? Porque no primeiro momento você estava sendo ingrata. Sim. Por quê? Deixa eu explicar. Porque você não estava usufruindo daquilo que Deus estava te entregando. Sim. E tudo que Deus nos entrega é bom, quando nós olhamos com a ótica de Deus. Sim. Então você estava no lugar certo, no tempo certo, que Ele queria que você estivesse. Pastora, olha essa revelação que você traz. Quando nós falamos assim, eu saí da zona de conforto, não é levantar da cadeira e ir embora. Isso. Eu não tinha saído da zona de conforto. Por quê? Porque eu saí do Brasil para Angola, mas a minha mentalidade ainda estava no Brasil. Então, sair da zona de conforto não é levantar, mudar de cadeira. Não é sair do Brasil para Angola que me tirou da zona de conforto, não, porque a minha mentalidade ainda estava na zona de conforto. Então, quando eu saio da zona de conforto, é o quê? É o princípio de obediência. E é só saindo da zona de conforto nessa perspectiva que eu aprendo a olhar as coisas como Deus vê e eu aprendo a agradecer. Sabe o que nós fazíamos, pastora? Eu falava para o meu filho, não se preocupe, aqui não tem McDonald's, porque eles gostam, né? Sim. Aqui não tem McDonald's, mas não se preocupe, em dezembro nós vamos para o Brasil e vocês vão comer. Eu estava fazendo o quê? Colocando paliativo no processo dos nossos filhos com Deus. Então nós estávamos a tornar ali a criar filhos fracos, que não conhecem o poder de Deus. E também a criar filhos ingratos. Porque se eu estava a ser ingrata, eu estava a ensinar os meus filhos a ser ingratos. Por quê? Porque Deus opera no Brasil. Aqui em Angola Deus não está operando. Exatamente. Deus está operando lá onde tem McDonald's. Aqui você não estava conseguindo ver a bondade de Deus naquele lugar. Não estava vendo. E desta forma você também estava passando isso para os seus filhos. Estava me doendo, estava doendo neles.
eles. E eles crescendo, falam que Deus é esse, que me tira tudo e me coloca aqui onde que não tem nada. E eu estava ensinando os meus filhos a ter um lugar preferido para a ação de Deus. Não tem lugar preferido para a ação de Deus. Deus, ele trabalha aqui, trabalha lá. Então, se Deus está trabalhando aqui, eu tenho que despertar. E eu despertei, eu tive que despertar. E eu lembro que junto com meu esposo, e ele é muito sábio, chamamos meus filhos e temos não tem McDonald's hoje, vocês vão comer esse lanche, lá é o rabugento. Vocês vão comer do rabugento. E Deus proveu do rabugento. Vamos desfrutar do sabor do rabugento. Meu Deus, é isso daí. E eles aprenderam. É usufruir aquilo que Deus te entregou. E todas as vezes que nós nos usufruímos do que Deus nos entrega, nós vamos gerar ingratidão no nosso coração. Não vamos aproveitar, não vamos nos deliciar da mesa que Deus preparou. E lá na Angola, Deus tem uma mesa preparada, farta, com a ótica de Deus para a pastora Ruth, para aquele povo, para aquela nação, né? Eu creio nisso. Como Deus falou comigo quando nós conversamos a respeito disso, né? E olha como gera tantas dores porque a gente não tem a visão correta. A gente pode aliviar o processo, pode ser mais leve, porque o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave, não é pesado quando nós olhamos com a ótica de Jesus. Pastora, para nós finalizarmos, libera uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. Aleluia. E passando por esse processo. Glória a Deus. O Salmo 19 diz: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Acordou? Olhe em sua volta e agradeça. Acordou? Olhe em sua volta e renuncie. Guarde em Deus hoje para coisas maiores amanhã. Você é vitorioso. Deus tem coisas boas para ti. Então, para isso, entregue, renuncie, confie, dependa e rompa em fé. Aleluia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastora, muito obrigada por essa participação tão maravilhosa nesse quadro. Que Deus te abençoe e volte sempre que quiser. Amém. E puder. Que nós estamos aqui de braços abertos te esperando. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Que essa palavra possa ser uma palavra rema ao seu coração, no nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo quadro.